rouba a integridade do outro. Aleluia, Deus. Eu creio nisso. Eu disse, preciso encerrar, eu disse a vocês, quando a gente é novo convertido, a gente tem o doce, quer o doce, recebe o doce. Mas a gente começa a crescer, aqui tem um presbítero, aqui tem um apóstolo, aqui tem um pastor, eu não sei o que o irmão é, deve ser evangelista, eu não sei, mas é um chamado, um pregador, um homem de Deus. Não dá para ser mais raso. Tá comigo, irmão? E eu digo isso no sentido pra gente se guardar. Se você tá aqui, você veio orar. Se você tá aqui, olha, uma terça-feira, 3 horas da tarde, só mesmo num propósito. Hoje é quarta, perdão, tô pensando que é terça. Tá corrigido já. Quarta-feira, tô atrasado. Tá comigo, irmão? Porque estamos vivendo dias perigosos. Glória a Deus, aleluia. A questão que está acontecendo aí é para se dar bem. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. No reino de Deus não há nada de impureza, de roubo, de mentira, de furto, de jurar falsamente. No reino de Deus é luz, é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Mas estamos vendo os dias em que o diabo sabe que seu tempo está muito próximo de ser julgado, o arrebatamento da igreja, o juízo final se aproximando a cada dia. Então as pessoas se deixam envolver por uma maldição que saiu sobre toda a terra, juram falsamente, roubam, mentem, e isso não é lá fora. Lá fora não conhece a Deus, são mortos. Isso é dentro da casa de Deus. O que importa é ganhar o dinheiro. Se ministra a oferta, mas tem igrejas que é mais petição do que a palavra. O irmão estava falando, eu fui numa igreja e o pastor chamou todo mundo para ir à frente, mas primeiro aqueles que tinham o voto, o propósito que iam dar naquele momento de R$200, e depois os de R$100, e aquele que não tivesse nada, por último, verdadeiramente uma acepção de pessoas. Falou, irmão, eu não tinha, se eu tivesse eu iria, mas quando ele disse que aqueles que não teriam podiam ir, e eu fui alegre, eu não tenho, mas se é para ir no propósito, de um voto que fizeram, um propósito de oração, eu vou. Mas aí colocou, aquele que tem 200, vem primeiro. Você está comigo, irmão? E sabe, pessoas que os dons, revelação, curas e milagres fluem. Só que não devemos se esquecer que os dons de cura fluem por causa da fé da pessoa que vai, crendo que vai lá em tal lugar e receber a cura. É a fé que está em operação, da pessoa. Porque se uma pessoa não tem fé e não crê, o próprio Jesus disse que não fez muitos milagres na cidade onde ele foi nascido e criado por causa da incredulidade deles. É verdade. Em outras palavras, a pessoa vai com a fé e Jesus vai honrar a fé da pessoa. Eu não me iludo, eu amo os dons, eu quero ser usado nos dons de Deus. Alguns dons se manifestam em nossas vidas, mas eu priorizo. Preciso encerrar. Eu priorizo com isso caráter. 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 Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Quando sozinho, conversando, sei lá, em algum momento, num lugar distante que ninguém te conhece, e alguém te irrita e você solta um palavrão. Você soltaria esse palavrão se estivesse saindo da igreja num culto que o Espírito Santo se manifestou e alguém te irritasse? Não, porque você estaria preocupado com o que os outros poderiam pensar. Mas sozinho, lá distante, quilômetros de distância, alguém te irritou num restaurante, num ônibus, em algum lugar, numa praia, no atendimento, você se irrita e solta um palavrão. Isso é demonstração de falta de caráter. Porque você não está sendo aquilo que você é quando está na igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. Mas quando a pressão aperta, falta o caráter. E é isso que nós temos que revelar em nossa vida. Sermos o que somos na igreja, fora dela, em casa, em todos os locais aonde estivermos. E eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando. Você chegar num atendimento e ver
desprezo e você ficar irritado e querer torcer o pescoço da pessoa. Oh, Jesus, tem misericórdia. Está comigo, irmão? Amém? A maldição saiu. Mas maior que a maldição, Jesus, o nosso Senhor, que destruiu a maldição. E para termos poder, para que essa maldição não entre e roube e arruine a nossa casa, devemos andar com Jesus, em espírito e em verdade. Amém? Se coloque em pé. E nesse mover, então você tem autoridade. E não importa o tipo de demônio. E tem demônio que até o endemoniado às vezes vai lá e expulsa. Que diz que um desviado virou mendigo e ele era usado em curas na igreja. Se desviou, era um presbítero, um obreiro. E ele virou mendigo. Desviou, se frustrou, decepcionou e chegou num bar e pediu uma pinga. E o dono do bar, que não era crente, foi pôr a pinga para ele, todo maltrapilho, e disse: que dor de cabeça. E ele olhou e disse: você crê que Deus pode curar você? Eu acredito em Deus. Então, em nome de Jesus, seja curado dessa dor de cabeça. Pegou a pinga, tomou. Quando ele acabou de tomar, pôs um copo no balcão. O dono do bar falou: rapaz, acabou. Saiu, estranhou, porque viu um cara maltrapilho, mendigo. Foi Deus que te curou, foi Deus que te curou. E saiu. Aleluia, Jesus. Agora, existem outras situações, porque ali era demônios, hostes. Agora, vai numa pessoa surda, como na Bíblia diz, espíritos de surdez, e a pessoa mendiga, ou demônios de mais alta hierarquia, que controlam outros demônios, de chefes de terreiro, de dons, de chefes de maçonaria, espíritos territoriais, como aqueles que os filhos de Seva foram tentar expulsar daquele endemoniado, e ele grudou no 7 e bateu, e eles feridos saíram nus e não conseguiram expulsar. Olha, no nome de Jesus, a quem Paulo prega, e eram filhos de sacerdote, e saíram feridos e nus. Está comigo? Entende o que eu estou dizendo? Entende, irmão? Uma coisa é um dono de um bar, um simples, com a dor de cabeça. Outra coisa é uma pessoa com câncer, com ódio maldito no coração, com vingança. E você ministrar essa pessoa e levá-la a entender o que é o amor de Deus e expulsar uma potestade dos infernos. Eu podia dar tantos testemunhos aqui de enfrentar bruxos, de enfrentar feiticeiro, de enfrentar advogado maçom, que nem me conhece, ficou conhecendo pela revelação do próprio diabo. E quando eu fui descobrir, mas por que não acontece? É muito simples essa causa. Ah, o advogado é maçom. A pessoa falou: o quê? É outro nível de guerra. E você não tem ideia, a noite mais fria, há uns 6, 7 anos atrás em São Paulo, e eu naquele abismo, 2 graus abaixo de zero, e eu com 3 blusas, e 2 cobertas, e 2 meias, e 2 calças, e tênis, e clamando da 1 da manhã até as 3:30 da manhã, porque sabíamos que estávamos enfrentando um exército demoníaco.